Ritchie, for instance, and Bosworth, and Oral Roberts, and Jackson, and all those fellows there. Raymond T. Ritchie, por exemplo, e Bosworth, e Oral Roberts, e Jackson, e todos esses companheiros ali. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 10 em diante. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e se ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Grande Criador, mais uma vez nós pedimos Tua orientação para conseguirmos orientar as pessoas, pois o Seu profeta diz que esta foi sua ideia, falar através do homem, tanto através dos profetas, como também através do quíntuplo de Efésios 4:11, quando o Senhor quer expor Sua palavra para ajudar o povo. Conceda-me a oportunidade de Te ouvir e o povo também de Te ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quebrando o pacto. Bom, nós estamos vivendo em dias que está acontecendo o que a Bíblia diz. Isto aconteceu no tempo do profeta, porque os dias do Filho do Homem foi lá, e agora aqui também no Brasil está acontecendo, porque é os dias da esposa de Cristo, que tem que profetizar novamente aquilo que já foi profetizado no Oeste. Nós temos que continuar com a mesma profecia. Eu quero, com isto, tentar ajudar alguém. Não uma pessoa, mas as pessoas que possivelmente estarão em problema, ou estão em problema, ou entrarão em problema de casamento. Nós já temos falado muito sobre trovões. Mas tem uma coisa que não deixa você ir no rapto, é o casamento.
O casamento também te atrapalha ali no rápido. Não é você dizer, eu creio em toda palavra. Se o casamento está errado, como que vamos no rápido? Certo? Então precisa ter um casamento correto. E principalmente nós, vamos tratar mais de nós, dentro da mensagem da terceira etapa. Que a gente sabe que a primeira e a segunda etapa, quando começou em 72, ela veio muito bem. Não estávamos tendo esses problemas. Mas depois, vamos dar mais uma chancinha, do ano 80 para cá, a coisa começou a acontecer. Então aí existem esses problemas dentro da mensagem também, dentro da mensagem. Por isso que eu estou falando da terceira etapa, porque nós da terceira etapa não somos perfeitos, nós somos humanos, sujeitos a quedas, a problemas, e isso dá mau exemplo lá fora. Se a vida não está certa aqui dentro, lá fora, os outros ficam sabendo e dá o que falar. Então, você vai dizer, bom, não quero nem saber o que os outros falam. Você deveria saber, porque o causador do problema é você. Deveria ter vontade de saber, tanto o homem como a mulher. Deveria se importar com a coisa. Porque o problema é assim, não importa o que os outros falam. Não importa quando eu ajo direito. Mas se eu ajo errado, eu tenho que importar. Os outros estão falando por minha causa. Então, eu errei, eu falhei, aí os outros vêm e falam daquilo. E eles têm razão de falar. O defeito, na verdade, não deve se falar um defeito um do outro. A Bíblia diz que aqueles que encobrem as transgressões, você encobre a sua transgressão, nunca prosperará. Mas os que confessam e as deixam, alcançará misericórdia. A nossa intenção não é de encobrir. Mas aí jogamos para alguns versículos também do tempo de Jesus Cristo, que a coisa muda. Chega ali, você não deve usar do espírito de maledicência contra sua irmã, seu irmão, que cometeu uma falha na vida, que teve um erro. Você não deve levantar contra eles. Devemos aprender isso também. Isto é um pecado chamado maledicência. É aquilo que você, mesmo sabendo que aquela pessoa fez, ela está errada, mas você não tem o direito de explorar aquele pecado na vida alheia. E você tem que pensar em você. O erro que está em você, não nos outros. É o que está em você. Aí talvez você pense, por que você está falando isso hoje? É porque eu recebi uma pergunta sobre isso hoje, certo? E eu vou tentar ajudar através do nosso culto aqui e pela internet. Porque os que me ouvem também na internet têm problema como nós temos aqui. E se tem problema de casamento, tem problema aqui, tem problema em todo lugar. É o tempo disso. O que temos que fazer é tentar amenizar esses problemas, acertar as coisas, procurar fazer o que é certo. Eu não precisava nem tocar na mensagem para poder mostrar para você o que é certo dentro do que nós lemos. Eu até comecei nos casados. Você acha que seria bom falar de sorteiro também? Não é muito bom falar de sorteiro. Solteiro vai casar ainda. O verso 8 e 9 de 1 Coríntios 7 diz, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Ninguém quer ficar como Paulo, quietinho, sozinho. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então, para o solteiro, se você pensa em céu, se você pensa em arrebatamento, você tem que pensar na Bíblia. Isso daqui não tem católica que muda, não tem crente que muda, não tem profeta brana que muda, isso é Bíblia.
Isso daqui nós temos que crer e viver isso daqui, porque é a Bíblia. É como o próprio irmão Brana já ensinou. A gente fala, mas você sabe, eu até parei de fazer casamento na igreja, porque a gente percebe que moço e moça não dá conta de ficar sem abrasar e depois querem casar na igreja. Então a gente está quietando, vamos com o tempo para ver quando é que vai sair um casamento que o rapaz e a moça podem dizer: nós não fizemos nada. E glória! Não vou nem mandar levantar a mão agora. Você já pensou bem? Você namora hoje, amanhã. Ou o rapaz namora a moça na primeira noite, já quer pegar na mão dela. A segunda noite, no pé. É assim, a moça, ela dá liberdade para aquilo na primeira noite, no primeiro encontro e no segundo também. Então vai dando, vai facilitando. Tem alguma coisa a ver com o que eu disse? Quebrando o pacto. Existe um pacto. E Eva quebrou esse pacto lá no princípio. E depois, todos nós somos culpados, porque ela quebrou o pacto. Ela perdeu a comunhão, a coesão com Deus, quando ela perdeu com o seu marido. E o marido nem sabia que ela tinha perdido a comunhão, a coesão com ele. Porque ela pecou e ele não sabia. Ficou sabendo depois e ainda a perdoou. Também não tinha outra mulher. Vocês têm que entender isso. Que se tivesse uma outra Eva, então você já não prestou, no namoro você já saiu com a serpente, no casamento você vai sair com qualquer um. Me perdoe, porque naquele tempo a serpente era a única que era próxima do homem. Não tinha macaco, que era mais próximo, era a serpente. O chimpanzé é um elo antes da serpente ainda. Quando perdeu o elo da serpente, aí o próximo elo mais próximo do homem foi o chimpanzé. Isso nós aprendemos com o irmão Brana. Mas perde a coesão, perde a comunhão, a unidade de um com o outro. Então o irmão Brana ensina para os moços que até mesmo o beijo já é o casamento. Então vocês têm que carregar isso com vocês. Isso daí, vocês, na hora da carne, porque a carne do homem que é mulher, a carne do homem que quer homem está errada. A carne do homem tem que querer mulher. Certo? Ele foi feito para isso. Porque o que saiu dele foi uma costela. O irmão Brana, onde nós estávamos ouvindo no início da mensagem, irmão Brana dizendo que na estrutura óssea a mulher tem um osso a mais que o homem. O irmão Brana falando na estrutura óssea. Porque do homem foi tirado, mas da mulher não foi. Porque foi tirado do homem para fazer ela. Então, nele falta. Na estrutura óssea, nele falta. E a mulher deveria entender a sua posição dentro daquilo ali. E isso daqui, irmãos, ó, vai chicote para lá, chicote para cá, certo? Eu sei que é difícil, tem hora que deveria pegar e só ajudar, mas não adianta, tem que dar a palavra e a palavra bate. Então você, para ser um bom cristão, está difícil encontrar um bom cristão como Brana foi, que Deus falou para ele: nunca bebas, nem fume, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho um trabalho futuramente para ser realizado contigo. E o homem nunca bebeu, nunca fumou, nunca desonrou seu corpo. A desonra do corpo é a relação com uma mulher, já é a desonra com o corpo. Bom, relação de homem com homem piorou ainda. De mulher com mulher piorou, porque está fora daquilo que Deus criou, certo? A criação de Deus, original, ele viu que o homem estava só, não era bom, disse: far-lhe-ei uma adjuntora. Deus nunca disse: vou fazer outro homem para você viver com ele.
Não está bom. Deus olhou assim, não é bom que Adão fique só, vou fazer outro Adão. Vocês dois viver juntos. Não. Quer dizer, esse outro plano está fora da Bíblia. Você tem que saber que é por causa do pecado que entrou. Então ali entrou os demais desejos contrários à vontade de Deus e contrários à própria criação de Deus. Deus não fez desse jeito. É o homem quem buscou isso através do pecado. Quando Deus fez o homem, ele fez macho. Quando ele pegou a mulher, ele tirou a parte feminina do homem, que era aquela costela, e então entregou para ele uma mulher e não um homem. Amém? Bom, você é contra os homossexuais? Não sou contra, não. Ele faz o que ele quer, problema dele. Tem nada a ver com isso. Eu estou falando da Bíblia. Para falar de Bíblia, eu tenho que mostrar o lado certo e o lado errado. A Bíblia está para isso. A Bíblia nunca favoreceu esse lado oposto de homem viver com homem. Eles querem viver? Vivam, o problema é deles. A Bíblia diz não. A Bíblia diz que nenhum sodomita, nenhum adúltero, nenhum efeminado herdará o reino de Deus. Está na Bíblia. Então Deus continua Deus do mesmo jeito, a Bíblia continua do mesmo jeito, e os homens é que mudaram. Agora Deus já sabia por que existe essa palavra sodomita. Que o sodomita é o macho. O efeminado é aquele homem que se tornou, fez o papel de mulher. Mas o sodomita na Bíblia é o homem que queria viver com os anjos que estavam dentro da casa de Ló. Você já vê. A Bíblia é tão bem feita, a coisa tão perfeita, que você pode ver tudo, está tudo claro. Então, isso vai da escolha da pessoa, é os problemas do dia, e que tem que cumprir a Bíblia. Tem que cumprir a Bíblia, meus irmãos. Então não vai ter que ter homossexuais, nem se for na nossa família, família dos outros, não importa, vai ter que ter para cumprir Bíblia. Certo? Vai ter que ter. Não adianta querer falar. Eu não sou contra a pessoa. Eu estou falando com respeito à maneira da pessoa viver. A decisão dela, a opção sexual dela. Ela optou pelo sexo. Então, você não pode mudar as pessoas. É Deus quem muda. As pessoas têm que chegar a Deus para elas serem mudadas. Isso é para ir no rápido. Certo? Para ir no rápido. Você sabe como eu estou hoje? Eu estou assim como o irmão Brana disse para Deus, Senhor, mas eu vou falar essas coisas, pregar casamento e divórcio. Minha congregação tem homens lá e mulheres casados 3, 4 vezes. Como que eu vou fazer para pregar casamento e divórcio? E eu hoje, meu Deus, como que eu vou fazer para pregar quebrando o pacto? Quando eu sei que tem gente na minha igreja que fez coisa errada, que faz coisa errada. Na minha família. O que eu vou fazer? Tem que pregar. Isso daqui, filho, não escolhe filho de pastor, filha de pastor, não escolhe ninguém. Isso daqui é a palavra, é a Bíblia, certo? Irmão Brana foi pregar, já tinha Billy Paul, que tinha casado, fugido com a moça, e teve que ir irmão Brana, mais o pai da moça, ir lá no cartório e anular o casamento. E depois Billy Paul casou com outra irmã, com a qual ele vive hoje. Certo? Mas o problema veio até no lar do profeta. Antes dele pregar casamento e divórcio, a coisa já está chegando. Entende? Vai chegando, antes de ensinar alguma coisa, o problema está no lar. E quando o problema está no lar, é mais fácil você falar, porque você sente ferido também. Aí Brana diz, como que eu vou fazer, senhor? Tem gente casada 3, 4 vezes. E Deus diz para ele ensinar o casamento e divórcio para que as pessoas que já estavam casadas erradas, para continuarem como estavam.
Quer dizer, não adianta você voltar, que a doutrina que sempre houve por toda parte nas denominações, não, você volta para o primeiro marido, para a primeira mulher, então está certo, aí acertou a coisa. Não, se você já viveu com um segundo, com uma segunda, não tem jeito de voltar para o primeiro e a primeira, mas não, está errado. Deus mostrou para o irmão Branham que deveriam ficar como estavam. E é isso que nós estamos pregando. Fique como está. Certo? Fique como está. Então, falando dos rapazes e as moças, que dão uma boquinha muito fácil. Tem facilidade, porque é o problema do dia, meu Deus do céu. É o pecado do dia. Então, meninas aí de 7, 8 anos já está admirando o homem. Que gato. Vai te arranhar tudo, você vai ver. Que gato. Sabe, elas percebem, sabe alguma coisa da vida? Sabe nada. Não sabe nada. As de 18 anos não sabe, pensa bem as de 8, 10. Mas não sabe nada na vida. Mas como tem uma glândula sexual, e aquilo ali é o que faz as pessoas se despertarem e querer algo sexual. E achar a outra bonita, o outro bonito. E certas expressões que não são nem expressões de cristã e de cristão. E muitas vezes usam certas expressões no tocante a homens e mulheres belos, belas, provocantes, sensuais, que existem no mundo. Hoje está diferente, trovões, né, irmão? Trovão diferente hoje. Certo? Agora, isso daí é rápido. O casamento, em toda a época que Deus veio trabalhar, o casamento está dando problema. Nos dias de Moisés, Deus tirando um povo do Egito, levando para a terra prometida, ó, o povo dando problema, ó, o casamento errado. Mais na frente, olha Moisés sendo profeta e tem ali Balaão, ó, o casamento errado, o casamento misto. Errado. Gente que não tem a mesma fé. Ó, o casamento errado. No tempo de Jesus, olha, o casamento errado estava na casa do rei. João Batista chegou um pouquinho mais cedo e foi lá na casa do rei. Diz, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Que audácia! Olha, ele não tem nem roupa clerical. Ele não tem cara de sacerdote, nem roupa de sacerdote. Mas tem uma mensagem de profeta. Porque o sacerdote não tinha coragem de falar com o rei. Mas o profeta foi e falou para ele. Você não pode fazer isso. Eu fico pensando que a Herodias deu uma olhada nele e diz, eu te pego. Qualquer dia eu te pego. Você vem falar isso aqui na presença do rei? Você não tem respeito pelo rei, pela mulher dele? Pela amigada dele? João Batista ia meter um machado na raiz. Perdeu o pescoço. Mas que falou, falou. O problema hoje é assim, o pregador não pode falar a verdade. Não pode falar a verdade. Um pastor foi falar para uma irmã que não deveria casar com o irmão fulano. Esse irmão fulano um dia mudou dali, passou uns anos, voltou lá, matou o pastor. Dá a mensagem. Conhecido meu. Você não está podendo nem opinar. Casem, filho. O que o senhor acha? O que o senhor acha? Deu casar com o fulano. Ó, filha, ora a Deus, ó. Vai em frente. Vai em frente. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer na hora certa. Vai em frente. Se você vai falar a verdade. Agora, de meus filhos, eu falo. O Alexandre não casou enganado, né? É?
eu vou falar. Eu tenho mais meninas aí, que são para frente que vou te falar. Então, quando começa a namorar, eu vou falar para o rapaz. Tem que falar para ele o que elas são. São desobedientes a pai e mãe. Ah, mas agora são novinhas. Vai criando assim, depois elas vão ser desobedientes ao marido também. Ó, a minha namorada, sabe o que ela fez com o pai dela? Ó, fez isso, fez isso, fez isso. Ei, glória! Bobo. Ela vai fazer o triplo com você. Se ela fez com o pai, que é sangue, ela é sangue dele. E você que só está pegando para criar. É? Ela vai fazer. Por isso nós temos as mulheres hoje que não é fácil para controlar o gênio delas. Tem homem terrível, eu sei. Eu sei que as mulheres estão dizendo, pastor, fala das homens também. Eu tenho discernimento de espírito. Sim, mas eu estou falando da Bíblia. A Bíblia não fala assim. Eu falo do jeito que as irmãs estão querendo, os homens é assim, assado, é porque eu tenho que falar, porque eu trago uma mensagem que está balanceando. Eu não prego uma mensagem para o homem dominar a mulher sem amor, sem dedicação. Eu prego que ele também tem que ser um bom marido. Ele precisa ser. Não é querer ser um mandão, ser respeitado e não é o bom marido. Bom, eu não quero falar muito nisso. Quebrando o pacto. Então, o irmão Brana chega e diz que os jovens que beijaram estão casados. Então, ele hoje namora, ela já dá boquinha. Pronto. E ele não é como Brana, que foi levar as irmãzinhas em casa, deixa um irmão ir levar uma irmã e ela tornar-se leviana no caminho. Vai arrumar uma moto, nem se foi emprestado. Dinheiro emprestado para um táxi. Vamos logo. Irmãos, eu sei que é assim. Eles fazem com a maior facilidade. Eles fazem. Então, estas coisas estão diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo as coisas acontecer. O mundo está assim. Agora, na mensagem, na terceira etapa. Aí fica, na terceira etapa, e glória. Terceira etapa, aí botou o paletó. Só se for para botar o paletó. Porque a terceira etapa tem os irmãozinhos errados e as irmãzinhas também. Dando a boca facinho. E ele vai. O Brana dizia assim, levava só as moças em casa. Sabe aquele rapaz, colega, aquele rapaz amigo, aquele rapaz sincero, que leva moças em casa, não uma só, porque para levar uma só é um perigo. Para na sombra do poste, mas durante o dia, à noite também, debaixo da luz, pega o outro lado da lâmpada. É um problema, entende? Mas Brana levava e ele diz na mensagem, eu creio em Brana. Eu creio em Brana quando revelou o trovão, eu creio em Brana quando era pobre, eu creio em Brana quando ele era menino de escola, que ele pegou uma Winchester. Eu creio nele. Ele falou tudo verdade. Entende? O que ele pregou verdade, ele mostrou o que ele era desde pequeno. E que só não foi um assassino porque Deus o guardou. Senão ele já tinha matado os meninos do grupo. Quando os meninos bateram nele e chamavam ele de gorduchinho de Kentucky. E pegaram ele em Brana. Bateram nele. No outro dia, Brana, com a Winchester na beira do caminho. E os meninos falaram, nós vamos pegar aquele gorduchinho hoje, nós vamos acabar com ele outra vez. Ele pulou no meio do trilho e puxou a Winchester e disse, quem é que quer morrer primeiro para não ver o outro morrer? E puxou o gatilho e não saía o tiro. E era menino que corria para todo lado. Quem quer morrer primeiro? Ninguém. Quer correr agora do gorduchinho de Kentucky. Mas foi Deus que não deixou sair um tiro.
Deus não deixou sair o tiro quando ele perdeu a esposa e a criancinha, e que ele chegou ao ponto de pensar, não me vale nada mais a vida, o que eu tenho está do outro lado, e puxou o revólver, pôs no ouvido, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Tá! Picoteou todas as balas, e não saiu um tiro. Terminou o Pai Nosso, e não saiu um tiro. Foi Deus. Agora você vê a aflição, a luta, a agonia de um homem que perdeu a esposa, perdeu criança. E eu quero falar isso aqui, a agonia que sofre um pai quando a mãe sai de casa e carrega os filhos, e ela tem que saber que tem um juízo sobre ela. Ela quebrou o pacto de sair de casa, que ela não pode sair de casa. Ela não é senhora de si mesma. Ela não é dona de seu nariz. Ih, pastor, o que é isso? Lá em casa ela é assim. Ela não é. A Bíblia é quem diz para ela não apartar do marido, para ela não deixar o marido. E eu não li aqui, tem outros versículos que Paulo ainda diz: o incrédulo que quiser apartar, que se aparte. Agora, a crente, o crente de dentro da mensagem, vamos dizer, de terceira puxada, de terceira etapa, fazer uma coisa dessa? Não, está errado, está errado. Irmã, volte para o seu marido. Além do mais, ele tem saudade dos filhos e não pode ter contato com os filhos. Por que você deixou do marido? Oh, tenho razão. Não tem razão, a Bíblia diz que não. Não sei se agora a irmã vai querer ser da terceira puxada mais, que essa puxada está forte agora. Tem hora que quer ser da terceira puxada fazendo a coisa conforme dá na sua cabeça, conforme alguém te instrui. Não, você tem que tomar a instrução da Bíblia. E eu, para mim, não é à toa que certas pessoas comunicam comigo. Não é à toa, acho que é porque é a hora que eu preciso mudar a mensagem para pregar outra coisa. Senão eu estaria falando em selo e trovão outra vez. Agora com vocês, certo? Porque nós já temos mensagem suficiente, temos ensinamento, temos a mensagem de casamento e divórcio, eu tenho CDs, tenho VCDs de casamento e divórcio, para quem quer escutar, para ver o que é, mas se não obedece não vai adiantar nada. Como que você faz para domar? Para domar tem hora que, para consertar, para gessar, curar, você tem que quebrar a perna, como diz o irmão Brano naquela história, quebrar. O fulano teve que quebrar a perna do animal. Aí ele ficou quieto. Ó, agora eu vou te dar remedinho na boca e com um trabalho a mais, vou ter que gessar a sua perna que eu quebrei. Pastor quebrando a perna da ovelha. Agora gessando a perna da ovelha e dando remedinho na boca. Agora você vai ficar quietinho, né? E mas com a perna só ainda pula, senhor. Você fala, vai, já está lá do outro lado. Você fala, eles não param. Entende? Eles vão andar, eles não querem dar ouvido à sua palavra. O mundo está assim, a igreja está assim. Entende? A igreja está assim. Então, é uma ajudazinha para vocês. Vocês têm que aprender isso. Por isso, os casamentos, muitas vezes, vão ser realizados entre eles mesmos. Vocês casam entre família, vão no cartório e casam. Mas, pastor, isso é certo? O Brana diz que não é. Mas o que nós vamos fazer? Vocês estão em condições de casar na igreja? Bom, nós chegamos a um ponto de falar assim, você nunca teve sexo com ela? Mas Brana não diz isso, Brana diz beijo. Brana não diz nem sexo. Sexo é coisa do outro mundo. Para um moço e uma moça que ainda vão casar. E depois, nós queremos a bênção pastoral, a bênção do padre. Nós queremos a bênção. Não, esquece. Você perdeu o privilégio quando você perdeu a virgindade. Não só, muitas vezes, de beijar. Que tem hora que vai além. Mas você perdeu o privilégio de vestido branco, de vir ao púlpito, vir ao altar,
de receber um culto. Na verdade, tem hora que eles falam assim, vamos fazer alguma coisa mesmo, porque depois nós temos que ficar 1 hora escutando aquele homem pregar. E não vai ser fácil, com aquele vestidão, um calor. E ele vai ficar 1 hora pregando no nosso ouvido ainda. Nós não vamos aguentar isso, não. Certo? Então, eles já partem para outro caminho. Eles pegam um trilho, um bequinho. Tá, vamos para outro caminho, porque não vai dar para aguentar isso até o fim. Bom, eu estou dizendo essas coisas porque, irmãos, eu sou da cabeça aberta. A Bíblia diz assim, fala Balaão de olhos abertos, profeta de olhos abertos. E eu sou da cabeça aberta. Tem coisa que a gente, os outros pensam, está deixando passar. Mas que eu estou vendo, eu estou vendo. Se a coisa acontece aí, eu estou vendo. Mas eu vou deixando passar. Eu vou deixando. Será que vocês que têm Bíblia na mão, que têm mensagem na mão, que diz que são cristãos, que você serve a Deus, então eu deveria colocar um pouquinho de confiança em vocês. Certo? Eu creio que é o irmão Branham mesmo que diz isto. Deixar a filha sair, dar uma voltinha, seria tão bom. Deixa que ela vai dar uma volta com o namorado, seria tão bom. Mas espera lá, você sabe o que eles vão fazer? Não. E ela também já sai de casa. Vocês acham que nós vamos fazer alguma coisa? Não. Nada de ruim, eu acho. Só x-tudo. Não tem nada de ruim que vocês vão fazer para a carne de vocês. Tendo a liberdade que tem. Não faz nada, mas depois quer altar. Eu sonhava tanto em casar de branquinho. E agora você perdeu a virgindade? Para que você quer casar de branco? Branco é virgindade. Branco é pureza. Cadê? Não tem pureza, não? Já pode pôr um cor-de-rosa mesmo. Põe um lilás. Vai no cartório. Faz o casamento. Volta a isso aí. Mas, pastor, está certo em casar só no civil? Não. O profeta disse que não. Fizeram a pergunta para o irmão Branham. Fomos casados pelo juiz de paz. Fizemos isto certo? Ele diz, não. O casamento é feito pela igreja. Foi o Branham que falou isso. Vocês lêem perguntas e respostas, você vai ver. Branham respondendo isso. E é uma coisa até profunda. Casamos pelo juiz de paz. Fizemos isto bem? Ele diz, não. E hoje nós estamos optando por isso. Que os irmãos vão casar só pelo juiz de paz. Vão casar por lá. Não que eu não vá fazer casamento mais. Só que vão casar pelo juiz de paz. Porque lá eles não têm que perguntar nada disso, não tem religião ali. Ali é simplesmente fazer seu casamento. Então eles podem te casar do jeito que você está, desde que você está de conformidade com a lei, já fez tudo certinho. Então eles vão te casar, não tem problema. Agora, a igreja, você deveria respeitar o que é a igreja, o que a igreja exige, o que a igreja é Bíblia. Agora estou falando de Bíblia. Mas depois se opta, não, então agora vamos casar. Você ir na igreja mesmo, o que tem? Nós já fizemos uma coisa errada. A cabeça das pessoas sempre é assim. Nunca pensa, olha, eu quero acertar minha vida. Eu quero agir da forma certa. Todo homem, toda mulher tem problema, tem suas dificuldades. Quem é que não tem? É de um lado ou de outro, tem suas dificuldades. E tem que pedir a Deus, Deus me dê força, me dê graça para enfrentar essas horas difíceis, mas que eu não venha ter um problema, que eu vou pagar o preço o resto da minha vida e eu ponho também em dificuldade o meu arrebatamento. Eu não sei se vou ser raptado, diz o moço, a moça. Casado eu posso ser, mas e raptado? Eu estou contrariando a própria palavra de Deus. Eu estou em confronto com a Bíblia. E depois eu quero ir no rápido. Desobedeço a palavra. A mulher vem desobedecer. Sabe, eu peguei por isso aqui, mais pela parte da mulher, mas eu tenho que dar uma nos homens também. Então tem que falar para todo mundo. Mas casamento e divórcio, eu tenho aqui a página 19
da mensagem que eu tenho aqui, é uma quase das primeiras, Casamento e Divórcio, traduzida por Goiânia. Escuta aqui para você ver. Parágrafo da 75, 76. Se Jesus disse, volte ao princípio, havia somente um par de qualquer coisa sobre a terra. Havia um Adão e uma Eva. Eles foram unidos somente por Deus. Um cavalo fêmea e um macho, um papagaio fêmea e um macho. No princípio, como foi falado por ele, para voltarmos, havia somente um par de qualquer espécie. Aquilo é verdade? Daí descobrimos que tudo no princípio estava correndo em perfeita ordem e harmonia com Deus. Nada estava fora do lugar. Tudo no céu ainda está em ordem. Ele está falando das galáxias. Ele diz todas as estrelas, as galáxias, o sistema solar. Tudo está em perfeita ordem. Se um deles mover fora do lugar, interrompe o programa inteiro. Agora escutem. Vocês estão vendo? Uma interrupção estraga todo o programa. É uma coisa feita errada, estraga todo o casamento. Tem que ver isso. Agora, quando os seres humanos estavam em coesão com Deus, como um homem e uma mulher, esta mulher pecou. E aquilo jogou o programa terrestre inteiro fora de coesão com Deus. Assim, uma palavra acrescentada a este livro, ou uma palavra retirada dele, joga um cristão fora de coesão com Deus. Joga a igreja fora de coesão com Deus. Joga a família fora de coesão com Deus. Cada crente pode ser jogado fora por não aceitar cada palavra de Deus. Amém? É bom o silêncio assim, não é? Silencioso. Está quase podendo cantar. Silêncio, silêncio. Oh, que triste silêncio na terra verá. É hora de silêncio. Cada crente pode, que rejeita aquele cumprimento da palavra naquela hora, a obediência da palavra naquele momento, pode ser jogado fora de coesão, de unidade, de comunicação com Deus. Então foi a mulher que causou a separação do lar amoroso. Por isso eu estou dizendo, irmã, se você saiu da casa do seu marido, volte para lá. Volte para lá. Eu vou te dizer uma coisa, quando o homem é mau, bate na mulher, faz coisas que não deve fazer com a mulher, eu não sou nem contra ela levá-lo para a delegada, dar uns gritos com ele. Porque a mulher não foi feita para apanhar, foi feita para amar. Ela é um pedaço chamado amor, ela é uma costela. Que o homem é grosseiro, ela não, ela é delicada. Por isso que quando você encontra um homem delicado, está faltando alguma coisa de homem nele, e está passando uma parte feminina. E quando você encontra uma mulher, aquele tipão revólver, quando você encontra ela agindo como homem, alguma coisa errada tem ali. Mas, hoje nós temos trabalhos para a mulher que é trabalho de homem, e a mulher vai fazer aquilo. Estou eu contra? Não, estou só te advertindo que isso daí existe nesse dia. Estas coisas existem, e as pessoas se optam por certos trabalhos, porque aquilo é a natureza delas. É o menino que você já vê, ele não quer brincar de caminhãozinho. Você dá um caminhãozinho para ele, ele joga para lá. Dá um revolvinho na mão dele, ele joga para lá. Você dá uma bonequinha para ele, ele diz assim, fala, Zezinho, cria um monte de gente, menino. Você vai atrapalhar a nossa família, sujar a nossa família. A família macho.
E agora, aí já chegou nenenzinha, dorme, neném, porque que é isso? Do outro lado, você pega a mulher também, que não tem aquela ação delicada, amorosa, que ela é a costela, chamada amor. Mas ela não é aquilo, ela é rude. Você conversa com ela, é seca, rude. Ela faz que nem homem. Vocês me desculpem, que tem hora que a mulher tem que fazer algum serviço de homem. Tem hora que ela tem que fazer, não tem problema. Mas aquelas que se optam por aquele serviço que é de homem, e elas ficam parecendo um homem em tudo, elas cortam o cabelo, olha lá, homem. Elas usam roupa de homem. Tudo que você olha nela, você pode olhar bem, né, cara? Sei lá o que é isso. O homem, você se engana também, olha nele. Deve ser homem. Não, não é homem, não. Tem seio. É o dia que se vive. Aquilo, o erro numa mulher, pôs fora, interrompeu o programa de Deus e pôs tudo fora de coesão. A coisa agora já não está funcionando direito, mas está fora de coesão, já não vai no lugar certo mais. Agora ele não quer ela, ele quer ele. Agora ela não quer ele, ela quer ela. São espíritos do dia que nós vivemos. Essas coisas estão aí. Então eu digo, ó, meu irmão, volte para casa, porque o seu marido tem direito de ver os filhos e você criar esses filhos lá dentro de casa com ele. Qual o motivo de uma mulher sair de casa? Não tem motivo. Ele bate, aí é diferente. Se ele bate, ele precisa arrumar um macho para ele bater. Certo? Ah, me espanca, faz isso, faz... Não, mas tem hora também que a mulher é tão ranheta, ela parece aquelas garnizé. Você sabe, aquelas coisinhas pequenininhas assim? Mas elas ficam sapateando perto do homem. Bate, então bate, se você for homem, bate, bate. Olha, vai no homem, perde a cabeça, tá! Faz sua garnizé, você viu? Você me tenta. Que é terrível, né? Mas isso aí a gente está falando das mulheres pequenas. Você pensa bem a grande, quando a grande sapateia. A casa cai, filho. Certo? Quando a grande sapateia. Ela fala, são reações. Assim como o homem tem reações efeminadas, assim tem a mulher, reações de homem. Ela quer dominar, quer governar. Amém, amém. Vocês vão entendendo o que eu estou pregando. Não foi um querubim que incomodou a terra. Não foi Adão que jogou o lar fora de coesão. Por isso que eu estou dizendo, irmão, volta para casa. Você ainda não errou com homem algum? Volta para casa. É melhor você voltar para casa. Porque se errar, tem que confessar para o marido. Aí se ele fizer o que for fazer com você, o problema é de vocês dois. Mas isso é o que Brana pregou. É assim. Não foi nada mais do que jogou o lar fora de coesão. E a coisa inteira fora de coesão, senão a mulher, Eva. Aí as mulheres dizem, não tem nada, eu não tenho nada a ver com isso. Foi Eva que fez isso. A senhora tem a mesma natureza de Eva. É que é a mesma coisa. A natureza da igreja é aquela natureza daquela igreja que caiu lá atrás também. É a mesma coisa. Ela caiu, ela começou no Pentecostes, 300 anos depois, ela já caiu em Niceia. Ela não esperou esse tempo do casamento. Por isso ele, Cristo, teve que tomar uma outra para o seu nome e o seu nome gentil nesse dia final. Eles pensam que ele teria que tomar uma outra para o seu nome, o nome Senhor Jesus Cristo, ou o nome Yehoshua, ou o nome Joshua, ou Yeshua. Não, ele teria que tomar uma para o seu nome. E se ela é gentia, o nome de Deus é gentil, é Brana. Bom, já comecei. Já estou quase passando para os trovões.
E foi aqui no começo do qual Jesus falava que foi quebrado. Jesus disse, no princípio Deus fez um masculino e uma feminina, de cada tipo. E agora, quando esta mulher, escuta, pelo amor de Deus, as coisas são pesadas, até as palavras são pesadas. Agora, Jesus disse, no princípio Deus fez um masculino e uma feminina, de cada tipo. E agora, quando esta mulher, não a égua, nem a cachorra fêmea, porém a mulher. Quem foi que pôs o sistema que Deus estava montando na terra, fora de coesão com o próprio Deus? Não foi a cachorra, não foi a mulher do elefante, vamos dizer. Foi a do cavalo? Não. Foi a vaca? Não, foi a mulher. Foi a mulher. Ela quebrou a coesão inteira da operação de Deus na terra e jogou tudo para dentro da morte. A mulher, não o homem, ela quebrou a convenção. Ela quebrou a convenção. Por quê? Ela atravessou além dos limites da palavra de Deus. Quando você passa além dos limites, você está quebrando a convenção, a coesão, a sua unidade com Deus. Você está quebrando. Então nós temos que permanecer naquela unidade, naquela coesão com Deus, aquela comunhão que Deus pode passar na viração do dia. Como vai, Adão? Tudo bem. E a Eva também está tudo bem. Mas um dia ele chegou lá e cadê Adão? A serpente carregou a Eva para o pecado e a Eva carregou o Adão para o pecado. Agora, se ela quebrou seu pacto com seu marido, ela quebrou seu pacto com Deus. A mulher quebrou o pacto com o marido. Isso daqui eu quero expor para as mulheres. Isso aqui, ó, o marido tem que ser o Abraão, na verdade. Mas tem hora que vocês são casadas e não com gente crente. Então o marido não pode ser Abraão. É você que tem que ser a Sara sem Abraão. Certo? Você tem que ser a Sara sem Abraão. Tem que dar exemplo, tem que dar testemunho para aquele marido. Tem hora que é o marido que é cristão e a mulher não é. Então é ele quem é o Abraão, mas ele não tem uma Sara. Ele é o Abraão. Ele tem que viver a vida correta. Ele tem que ser o homem de Deus. Mas a esposa não é cristã. Mas falando de um lar cristão, os dois têm que combinar agora, porque tem que ver que ela causou isto lá no princípio, e não me diga que ela está diferente hoje, porque a lei está dando toda a cobertura a ela. Em parte eu digo que está certo, porque tem homem carrasco, homem mau, que precisa mesmo de uma delegada para dar um jeito nele. Certo? Ele tem que saber tratar a mulher. Mas também tem mulher que a delegada teria que chamar ela e falar, filha, você tem que agir como mulher, direito, amar seu marido. Será que tem alguns conselhos desses? Amar, respeitar, escutá-lo. Não, esses ensinamentos não tem no mundo. O mundo diz, não, vocês são iguais. Então igualou tanto que ele quer ele e ela quer ela. Que igualou tudo. É o espírito do dia. Eles não querem o ato da palavra correta. Deixa eu terminar aqui. Agora, se ela quebrou seu pacto com o seu marido, ela quebrou seu pacto com Deus. Então, eu quero te dizer, minha irmã, se você não tem comunhão com o seu marido, você não tem com Deus. Quando você perde a comunhão com o seu marido, você perdeu a comunhão com Deus. Pastor, fala do contrário agora para me ajudar um pouquinho. Não é? Mas aqui a mensagem do profeta não é assim. Eu vou só te ajudar. Mas você é que tem que entender que o tempo que se vive, aquele lugar onde a mulher deve ficar ouvindo, respeitando, aquele lugar é o lugar dela. Você vê que lá no passado até havia poligamia e aquelas mulheres davam certo. No tempo da lei mesmo da poligamia, estou dizendo, no tempo de lei da poligamia. Porque depois que houve o pecado, que a mulher errou, então o homem já pôde ter mais do que uma esposa. Lá no princípio. Aí veio Jesus e voltou nós tudo para o princípio outra vez. Não, agora é um homem ou uma mulher só.
Aí Pedro e os demais discípulos achavam, bom, senhor, então não adianta casar, não. Eles já viram, falaram, então não adianta casar. Se o negócio é desse jeito, nós pensávamos que ia continuar podendo ter divórcio aí. Aí, não, eu estou voltando ao princípio, retornando vocês ao princípio, um macho e uma fêmea. Foi isso que Jesus fez, e foi isso que Brana fez. Brana trouxe uma mensagem de casamento e divórcio para retornarmos ao princípio. Mas o princípio de amor, de coesão com Deus, de coesão com o marido, se a mulher perdeu a comunicação, a coesão com o marido, ela perdeu com Deus. Eu quero te dizer mais claro, você perde seu contato, você não oferece seu corpo para o seu marido, você não adianta você, oh Deus, aqui está o meu corpo, Senhor. Não adianta. Não, te falo a verdade. A mulher não oferece o corpo para o marido. Aí depois, oh Jesus, aqui está o meu corpo. Não, dá para o seu marido primeiro. Se você não tiver contato com o seu marido, você não tem contato comigo. Tem contato correto com o seu marido, então depois, aí você pode vir, o meu corpo já é do meu marido, senhor, agora toma-me, sim, agora eu posso te dominar, te controlar, porque o seu corpo já é do seu marido. A igreja, o corpo dela já é do marido, é da revelação, é dos trovões, é dos 7 selos, é da terceira etapa, é do novo nome. O corpo da igreja de Deus é de Deus. Você não pode mudar isso agora. Já viu o que é isso? Você vai quebrar essa coesão? Quebrar esse pacto? Não, não quebre. Permaneça fiel ao lado do seu marido, honrando, porque olha, tem uma coisa, se ele não for o bom marido, no milênio você terá um bom marido. Seja fiel à sua mulher. Tem gente aí que eles já passaram um milênio para agora, porque já estão trocando de mulher já. A Brana diz que no milênio, se você não tem a esposa correta nesta vida, no milênio você a terá. Aí eles já passaram o milênio para agora. Já tem gente aí pregando no milênio hoje, porque não está dando certo, essa mulher não funciona, então outra no lugar. Errou, eles erraram, eles procuram coisa para ajudá-los em suas fé tortas. Mas Brana está dizendo no milênio, porque no milênio vai ter sexo. E aí? O problema está errado aqui é por causa do sexo. Se não tivesse sexo, e aí todo mundo podia sair sossegado, voltar sossegado. Era como Adão e Eva antes de descobrir, antes da serpente ir lá no arrazoamento de Eva e fazê-la arrazoar do fruto. Isso é bom, isso vai te dar vida, você vai ser como Deus, deu um monte de oferta para ela. Mas antes era uma beleza, ela e Adão andavam pelos paraísos de Deus, sem nenhum problema. Passar perto da girafa, fêmea, girafa, macho, e o elefante fêmea, elefante macho, e vai passando perto da onça, do leão e do tigre, e de nenhum problema. Mas a serpente, o animal mais astuto que o Senhor Deus tinha feito, quando passou perto, oi, vem cá, seu marido não está aí, vem cá, seu marido foi viajar, vem cá, oi, a serpente, você vê a serpente aí. Adão não estava em casa. Onde está Adão? A Eva está sozinha. É a mulher sozinha. Ela queria fazer as coisas sozinha. Ela não tem um marido. Ela quer fazer sozinha. Ela quer dominar sozinha. Mas por isso, São Pedro diz, a mulher cristã, ela carrega o esposo no coração. Já pensou bem? Carrega o homem no coração. Seu marido no coração. Ela vai na praça, ela entra nas lojas, no supermercado, em qualquer lugar, não vai ter problema. E se alguém vai, ela não chama psiu. Nada chama a atenção dela porque ela está com o pacto firme. Mas se o pacto, ela e o marido já está meio balanceado, a coisa não está muito boa. Qualquer psiu, vem cá.
E o amigado tem conversa macia. Ele é uma serpente. O indivíduo conquistador é uma serpente. Todo homem conquistador, ele é delicado. Você pode ver, o homem conquistador, ele só fala bem de mulher. Ele fala bem, porque ele quer ganhar. Homem mesmo é aquele que é rude, é aquele que mostra o que é. O que é o homem, o que é a mulher, ele tem que mostrar. Mas quando você encontra um galã, um macio, aquilo ali é perigoso. É o que muitas vezes pisa no seu terreno. E você tem que saber rejeitar certas ofertas. E do outro lado, o homem também tem que saber. Tem hora que não tem o que precisa em casa e lá fora tem um monte de gente oferecendo. Mas aquilo é só para conquistar também. Depois que pegou, um chute. Aí dá um chute. E ele faz o mesmo com ela. Mas elas são tão bobinhas, ingênuas, inocentes. Eles falam que vai fazer isso, fazer isso, fazer isso. Mas nem meu pai faz isso para mim. Oh, agora achei. Agora eu achei a besta que eu precisava. Agora eu achei. Aí vai e casa com um indivíduo que fez oferta que nem papai e mamãe faziam. Fez oferta de tudo. Elas são ambiciosas. Hoje a mulher é um perigo. Ela é ambiciosa por um carro novo, por uma coisa bonita. E tem hora que só tem coisa feia. Começar do marido. Tem hora que o marido também só tem uma coisa feia. Começar da mulher. E um espírito ambicioso de querer coisas lindas. E quando se vê muito televisão, nosso Deus, aí se vê na televisão, tem tanta coisa na televisão, é difícil pôr gente feia na televisão. O feio fica bonito na televisão, recebe a unção, e fica bonito, o feio fica bonito. Aí os outros dizem, você viu que gracinha do fulano, aquele brinquinho. Ai, que belezinha, ajeitoso. Amém. Deus te abençoe. Amém? Senhor Deus, ajuda esse povo. Eu só posso conversar com eles amigavelmente, Senhor. Posso mostrar para eles essa verdade, mostrar para eles que este é o caminho, que eles precisam de viver da forma correta, mostrar para esses homens que eles têm que amar a sua esposa, seus filhos, ficar no lar. Mostrar para esta esposa que ela tem que amar o seu marido, seus filhos, mas criar junto com o Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu rogo estas bênçãos sobre o seu povo, esta orientação do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim